E uma comissão do Senado aprova requerimento para debater inquéritos sobre fake news que tramitam no Supremo. Vamos a Brasília. O repórter Bruno Pinheiro tem informações. Não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes é convidado a participar de uma audiência no Senado, né, Bruno? Boa noite. Não mesmo, Vitor. A última vez aconteceu há menos de um mês e agora a terceira vez que é convidada. Você, uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Esse convite, então, surgiu, foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle aqui no Senado, exatamente neste corredor, hoje aqui no Senado Federal. O que se espera, então, é que o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, venha até o Senado e se explique diante de diversas situações, de diversos confrontos com o governo federal, inclusive alguns esclarecimentos sobre o inquérito em relação às fake news e aos ataques antidemocráticos também. Em relação a isso, é uma expectativa. Esse convite é de autoria do senador Eduardo Girão, que realmente já é a segunda vez que ele faz esse convite, e o que vale ressaltar ainda é que é somente um convite, já que o ministro Alexandre de Moraes não é um ministro de Estado, realmente então não está sobre a governança do presidente da República, não está subordinado à presidência da República, então somente foi convidado. Se ele não aceitar esse convite, não há nenhuma reação em relação a isso. Hoje, um pouco mais cedo, ainda com exclusividade, nós conversamos com o senador Eduardo Girão, que chegou a falar que está na hora do STF usar a sandália da humildade. Vamos ouvir. É mais uma oportunidade deles calçarem as sandálias da humildade, descerem do pedestal e vir explicar, não é apenas para os senadores, não é apenas para os outros convidados que já vieram nos outros convites que eles faltaram, mas é para a sociedade, né? O brasileiro, eles enchem a boca para falar sobre democracia, mas na prática não dialogam pela democracia. E o Senado, pela terceira vez, está convidando o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre esse inquérito ilegal, né, que é o inquérito das fake news e atos antidemocráticos, que ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o delegado, ele é tudo. A gente relembra que esse convite se estende ainda a Augusto Aras, a outros nomes do judiciário. Lá em junho, quando o ministro Alexandre de Moraes também recebeu esse convite, o ministro Luiz Roberto também recebeu o mesmo convite, mas ambos acabaram recusando, não compareceram. O que o senador Eduardo Girão voltou a falar hoje é que os ministros aceitam diversas viagens indo ao exterior e lá sim eles aceitam a falar sobre o sistema eleitoral. Mas aqui no Senado, que é somente do outro lado da rua, rapidamente eles conseguiriam chegar aqui e responder aos questionamentos. Esse convite, eles de fato não estão aceitando. Vitor. Valeu, Bruno. A gente volta a conversar. Até já. Rodrigo Constantino, tem palpite sobre o que vai acontecer agora, Constantino? Será que o ministro vai aceitar o convite? Provavelmente não, né? Porque os ministros do Supremo gostam muito de fazer lives com influencers petistas ou falar de golpe imaginário futuro do Bolsonaro nos Estados Unidos ou receber embaixadores de outros países para espalhar a mesma tese estapafúrdia, ou que eles não gostam de prestar contas à casa do povo, né? Então é um negócio realmente bastante estranho. E aí depois dizem que é o Bolsonaro que é o pária nacional e internacional, né? Nós vimos agora mesmo na reportagem do Michael, né, que o ex-presidente Lula disse que o Bolsonaro estaria isolado e não conversa com ninguém. Claro, ele quer a conversa do Foro de São Paulo. A Venezuela anunciou hoje que vai voltar a ter conversas militares com a Colômbia, que é governada agora pela extrema esquerda. Ou seja, a América Latina inteira afundando no abismo, destruindo liberdades, a economia em frangalhos, e o ex-presidente Lula quer que a gente converse com essa turma comunista. Tô fora. Agora, Scarf, é bom a gente lembrar que recentemente, se não me engano, na semana passada, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, ao pedir o arquivamento de uma ação que está tramitando no STF, criticou a postura de Alexandre de Moraes na condução de um inquérito, especificamente aquele inquérito que apura suspeita de vazamentos de dados
do sistema do TSE. Ela fez críticas duras a Alexandre de Moraes e é bom a gente lembrar também que existem pedidos de impeachment no Senado contra o ministro, como contra outros ministros também. É uma situação muito complexa, né? Porque esse inquérito, o próprio nome já diz, quem preside inquérito é delegado de polícia. Seria muito simples se o ministro, na minha visão, remetesse todos esses fatos que ele entende que possam configurar como crime a um delegado da Polícia Federal para apuração. E também, obviamente, esse rito seguiria normalmente ao Ministério Público para opinar se esse inquérito deveria continuar ou não. O problema é que tudo isso está invertido, né? E como disse o senador Girão, não há necessidade de convite nenhum, porque ele mesmo afirma que o inquérito é ilegal. Se é ilegal, então tem que ser tomada providência, não precisa de convite nenhum. A providência, quem tem que tomar é o Ministério Público Federal e, eventualmente, o Senado como poder controlador e punidor, né, que é aquele que pune, eventualmente, algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esses erros são muito graves, eles são muito grosseiros, juridicamente é muito simples que isso tivesse sido consertado. E mais, o que mais machuca em tudo isso é a falta de consideração e a nulidade absoluta do desprezo à classe da advocacia, que até hoje não tem vista completa dos autos desse inquérito que é presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é o fim do mundo, isso é o fim do mundo jurídico. Esse inquérito, na verdade, nasceu morto, porque se um advogado não sabe do que o seu cliente está sendo acusado ou o que está sendo apurado contra o seu cliente, isso não pode andar. Simplesmente está completamente eivado de toda a nulidade do sistema jurídico nacional.